Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a este canal e o vídeo de hoje está muito especial. Se eu fosse você, olha, eu não sairia daí por nenhum segundo. Hoje nós vamos estar falando sobre o jejum, essa que é uma das mais importantes disciplinas da vida cristã. Então, antes de nós continuarmos, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e dessa maneira você vai estar nos ajudando a fazer com que o canal cresça e chegue no maior número de pessoas possível. Então vamos pro vídeo, bora lá, segue a vinheta. A primeira pergunta que eu faço sobre o jejum é se há necessidade de, nos dias de hoje, jejuar ou não. Se o jejum é atual ou se é coisa lá do Velho Testamento. Para responder essa pergunta, basta nós analisarmos a vida de Jesus e o que ele ensinou a respeito desse assunto. Em Mateus 6, Jesus diz, olha, quando vocês jejuarem, vocês façam dessa maneira, dando a ideia de tempo, né? Dando uma condição temporal sobre o jejum. Ele diz quando, então significa que em algum momento os discípulos teriam que jejuar. Outro fato interessante é que o próprio Jesus jejuou. A Bíblia fala que Jesus, durante 40 dias, ficou no deserto jejuando. Um outro texto também que fala sobre a atualidade do jejum foi quando os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram, olha Jesus, os discípulos de João Batista estão jejuando, mas a gente não está jejuando. E aí Jesus disse para eles, olha, um dia vai chegar que vocês vão ter que jejuar. E Jesus estava falando sobre o futuro após a sua morte. Não só nos ensinos de Jesus, mas também no Novo Testamento, nas cartas de Paulo e também em Atos dos Apóstolos, a gente vê a realidade do jejum, a igreja primitiva jejuando, o que nos mostra que o jejum ele é atual. Então, se você é daqueles que vem com aquele papinho, o jejum é coisa do Velho Testamento, os seus argumentos acabaram de cair por terra. Você precisa jejuar. A segunda pergunta que faço sobre o jejum é o que de fato é o jejum? A Bíblia vai falar de dois tipos de jejum, o jejum total e o jejum parcial. É óbvio que a Bíblia não cita essas nomenclaturas, mas ela dá a entender que são jejuns distintos. Ah, mas e o jejum de Daniel, onde é que entra? O jejum de Daniel, na verdade, não é um jejum. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo, que lá no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o famoso jejum de Daniel. Então, o jejum total é quando você se abstém completamente de qualquer tipo de alimento sólido e também líquido por um determinado tempo. É óbvio que para fazer esse tipo de jejum você não pode se deter por muito tempo, porque o corpo precisa uma certa urgência de líquidos. Então ele acaba sendo nocivo à sua saúde se você se estende por um período muito longo. E o outro tipo de jejum é o jejum parcial, quando você se abstém completamente de alimentos sólidos, porém você continua tomando líquidos, né? Provavelmente esse foi o jejum que Jesus fez quando estava no deserto. A Bíblia diz que durante esses 40 dias Jesus ficou no deserto e ao final dos dias teve ele fome, o que dá a entender que provavelmente ele estava tomando algum tipo de líquido, até porque ele ficou muito tempo lá no deserto. Então esses são os dois tipos de jejum que existem, que a Bíblia fala, jejum total e jejum parcial. A terceira pergunta que eu faço sobre jejum é, afinal de contas, para que serve o jejum? E essa talvez seja a pergunta mais difícil para ser respondida sobre o jejum. Não existe consenso entre os estudiosos sobre o que de fato, para que serve o jejum. Cada um tem a sua teoria, tem o seu pensamento e baseado muitas vezes na Bíblia. Então eu procurei reunir aquilo que eu acredito ser a verdade sobre o jejum e sobre para que ele de fato serve. Então, o jejum não é barganha com Deus, não é um tipo de troca com Deus, ao qual você jejua e Deus realiza os seus desejos, as suas vontades, os seus pedidos. Não, jejum não é isso, por mais que muitas pessoas acreditem que o jejum seja isso, ele não é isso. E um exemplo muito claro é o exemplo de Davi. A Bíblia diz que Davi cometeu um pecado muito grave.
um pecado que foi detestável aos olhos de Deus, e Deus o puniu, né? O seu filho ficou doente, e Davi jejuou para que isso mudasse, para que o quadro mudasse e o seu filho não morresse. Mas não adiantou, porque Deus já havia declarado aquela sentença sobre Davi. Então, o que Davi queria, por mais que fosse algo nobre, algo justo, que era a vida do seu filho, por consequência do seu pecado, ele não recebeu, porque não estava alinhado com aquilo que Deus queria para ele. Ou seja, o jejum não muda Deus. O jejum não transforma Deus. O jejum transforma eu e você. O jejum, ele nos prepara para recebermos aquilo que Deus preparou para a gente, aquilo que Deus, que está dentro do plano de Deus, da vontade de Deus. A Bíblia fala de Esdras, que queria retornar para Jerusalém, mas corria grandes perigos nessa viagem. E ele não pediu ajuda do rei, não pediu os cavaleiros, o exército para que o ajudasse. E aí ele resolveu jejuar e pedir para Deus, para que Deus lhe desse viagem tranquila, junto com aquela galera toda que ia voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que houve tranquilidade no regresso. Provavelmente Deus ouviu o clamor de Esdras e também recebeu o seu jejum. Isso aconteceu porque a ideia de Deus, o plano de Deus, era que o povo retornasse. Então Esdras jejuou para receber aquilo que Deus já tinha planejado para a vida dele. Um dos textos mais conhecidos sobre o jejum está lá em Isaías 58. Lá o povo está reclamando que eles fazem jejum e que Deus não está ouvindo. Que eles estão pedindo a Deus e Deus não está atendendo, mesmo eles jejuando, se sacrificando. E a resposta de Deus, através de Isaías, é que não era aquele tipo de jejum que Deus queria. Simplesmente que o homem se sacrificasse, que simplesmente não comesse. Mas o jejum que Deus queria era uma lista de características, e lá está lá em Isaías 58, e ele fala, eu queria que vocês tivessem mais misericórdia, que vocês tivessem mais amor, fossem mais generosos, não fossem tão maldosos, não mentissem, não fizessem o que é errado. Ou seja, Deus está falando sobre o que o jejum causaria neles. A ideia de Deus para o jejum é, façam jejum para que vocês sejam transformados em pessoas melhores, em cristãos melhores, em servos de Deus mais parecidos com Deus. Um outro propósito do jejum que eu acho muito interessante foi o que Jesus falou aos seus discípulos quando eles tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. E Jesus falou, olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E ali naquele momento em especial, Jesus está falando sobre ter fé. Ou seja, eu chego à conclusão que o jejum, ele nos dá a condição de receber mais fé da parte de Deus. Fé para milagres, fé para orar, fé para acreditar, fé para expulsar demônios. Então, um dos propósitos do jejum é ter também fé para realizar as obras de Deus. Nós jejuamos com esse propósito. O jejum também serve para nos ajudar a combater a nossa carnalidade, os nossos desejos, os nossos impulsos. Quando nós jejuamos, nós estamos, de alguma maneira, sacrificando, amortecendo a nossa carne e exaltando o nosso espírito. Quando nós jejuamos, nós nos tornamos pessoas mais espirituais e dessa maneira nós conseguimos ser cristãos melhores. E a última pergunta que eu quero fazer é como que eu devo jejuar? O primeiro conselho que eu te dou é que antes de você começar o seu jejum, a sua preparação para o jejum, o dia anterior, a sua última refeição, de preferência, seja algo leve, algo que não seja muito pesado, mas que também seja nutritivo, porque afinal de contas, no próximo dia você vai estar jejuando e você vai precisar enfrentar as demandas do dia, precisar ter energia, precisar ter algum nutriente no seu organismo. Então evite coisas pesadas para que você não passe mal, não se sinta desconfortável durante esse período que você está jejuando. E o que fazer enquanto eu jejuo? Existem algumas práticas que você pode fazer enquanto você jejua. Por exemplo, dedique algum tempo de oração, dedique tempo para ler a palavra de Deus, estudar, criar algum tipo de estudo sobre a palavra de Deus. Dedique tempo para a leitura de bons livros sobre assuntos relacionados à fé cristã. Também cante louvores, medite, gaste o seu tempo adorando a Deus com esse tipo de atividade. Se você tem condições de fazer o jejum não estando trabalhando ou exercendo algum tipo de atividade, é muito melhor, porque você pode
evitar qualquer tipo de conflito, de ruídos, de perturbações. Mas se não existir essa condição, não tem problema você fazer enquanto está trabalhando, mas tente dedicar o máximo de tempo de exclusividade para Deus. Um outro conselho que eu te dou é: se você não tem condições de fazer um dia completo de jejum, dedique apenas uma parte do seu dia. Se você não tem condições por conta de algum problema de saúde ou por não estar acostumado, eu tenho certeza que Deus vai receber o seu jejum da mesma forma. Mas a dica que eu te dou é: não deixe de fazer o jejum porque você não consegue por longos períodos, nem que seja do começo da manhã até um pedaço da tarde, mas não deixe de jejuar, porque isso pode trazer grandes benefícios para a sua vida. Agora, voltando ao assunto do jejum de Daniel, por que não é considerado um jejum? Em primeiro lugar, porque em nenhum momento no texto bíblico a Bíblia menciona a palavra jejum, não é falado sobre a palavra jejum. Em segundo lugar, o texto é bem claro quais foram as intenções de Daniel. Daniel decidiu não comer alimentos que eram iguarias da mesa do rei da Babilônia. Esse comportamento de Daniel está muito mais ligado a um tipo de voto, de propósito que ele faz em não se contaminar com as comidas do rei. Há quem diga que essas comidas eram sacrificadas a ídolos e também era o tipo de comida que o judeu não podia comer. Então Daniel rejeitou essa comida para que ele pudesse ficar fiel a Deus devido às leis da sua fé. Por mais que exista um monte de misticismo em volta desse jejum, não há problema que você faça. Porém, ele não é considerado um jejum, ele é um tipo de propósito, ele é um tipo de voto, um tipo de sacrifício que você faz para tentar agradar a Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí em inscrever-se, ajuda esse canal a crescer. E eu espero você até o nosso próximo vídeo.